Aleluia! Na parte de segunda-feira, pecado, sacrifício e aceitação. Abra sua Bíblia e vamos ler em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9 e o verso 22. Aqui nós lemos Hebreus capítulo 9, verso 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Não existe remissão dos pecados sem derramamento do sangue. No jardim do Éden, um cordeiro foi morto. Sim, aquele cordeiro representava Jesus e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Queridos, não pode haver perdão sem derramamento de sangue. Foi exatamente por isso que Deus não aceitou a oferta de Caim. Você se lembra? Caim trouxe a melhor oferta que ele tinha para o Senhor. Mas ele não trouxe exatamente o que Deus pediu. Para a confissão dos pecados, deveria se trazer um cordeiro e sacrificar o cordeiro. Tinha que existir o derramamento do sangue, porque era simbólico do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Mas Caim trouxe os frutos da terra. Não havia o sangue. Abel, por outro lado, obediente e fiel ao que Deus pediu, Abel trouxe um cordeiro e foi aceito por Deus. Caim foi rejeitado por Deus, porque rejeitou o Messias. Não havia sangue na oferta de Caim. E não pode existir perdão e aceitação por parte de Deus. Ele não pode aceitar o pecador sem o sangue. Você precisa ter o sangue de Jesus Cristo na sua vida. Você se lembra daquela experiência de Israel lá no Egito? Quando Deus mandou no dia 14 de Nisan, a primeira Páscoa que foi realizada lá no Egito, no dia 14 de Nisan, Deus pediu que um cordeiro fosse sacrificado e o sangue do cordeiro deveria ser colocado nos umbrais das portas do povo de Deus, dos israelitas. Porque o anjo destruidor, quando passasse sobre o Egito, não mataria o primogênito que estivesse dentro destas casas que tinham o sinal do sangue. Queridos, todos os egípcios que não tinham o sinal do sangue, o anjo destruidor entrou nestas casas e tirou a vida, destruiu a vida do primogênito. Foi o sangue do cordeiro que protegeu os primogênitos israelitas lá no Egito. É o sangue de Jesus Cristo que nos protege. Não há perdão, não há salvação sem o derramamento de sangue. É isso que a Bíblia está dizendo aqui em Hebreus capítulo 9 e o verso 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. O método apontado por Deus para que o pecador do Antigo Testamento se livrasse do pecado e da culpa era pelo sacrifício de animais. As ofertas sacrificais dos israelitas foram detalhadas especificamente ali em Levítico capítulo 1 até o capítulo 7, está falando de todas as ofertas que deveriam ser feitas por pecados voluntários, por pecados por ignorância, sacrifícios que deveriam ser feitos quando o sacerdote pecasse, quando um príncipe pecasse, quando o povo pecasse. Ali existiam todos os detalhes de como deveriam ser oferecidos os animais. A pessoa que pecava e que, portanto, havia quebrado o relacionamento de aliança e a lei que o regulamentava, poderia ser restaurada à plena comunhão com Deus ao trazer um sacrifício animal como substituto. Os sacrifícios, os ritos, eram os meios indicados por Deus para realizar a purificação do pecado e da culpa. Eles foram instituídos para purificar o pecador, transferindo o pecado e a culpa individual para o santuário por meio da aspersão do sangue e restituindo a plena comunhão do penitente com o Deus pessoal, que é o Salvador. Abra sua Bíblia e vamos ler aqui em Isaías capítulo 53. Quando você lê Isaías 53, você percebe exatamente o que estava sendo pregado e profetizado nos rituais do santuário terrestre. Isaías 53 é um capítulo profético, messiânico, mostrando a missão do Filho de Deus, que deveria vir ao mundo
como Cordeiro de Deus e morreria por você e por mim. Lemos então Isaías 53, a partir do verso 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Está falando de Jesus Cristo, que viria ao mundo, se tornaria um de nós e morreria no nosso lugar. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Jesus não tinha pecados. Ele não morreria porque ele não tinha pecados, mas ele se tornou pecado por nós. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo se tornou pecado. Por isso ele morreu. Queridos, Jesus Cristo assumiu de fato os nossos pecados. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Todos os pecados do passado, do presente e do futuro caíram sobre Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele morreu pelos pecados de todos que um dia clamassem pelo seu sangue. O sacrifício de Jesus é todo suficiente para a salvação de qualquer pecador e clamar pelo nome e pelo sangue de Jesus. Abra sua Bíblia também e vamos ler em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10 e o verso 4. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Aquilo era simbólico. Aquilo representava o sangue de Jesus Cristo. O sangue de um animal não pode purificar ninguém. Aquilo era somente uma ilustração do sacrifício expiatório, da morte substitutiva de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Leia também Hebreus capítulo 10 e o verso 9 e 10. Então disse: Eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Tire a velha aliança, o santuário terrestre, onde morrem os animaizinhos, e estabeleça o santuário celestial, a nova aliança, onde o sangue não é de um animalzinho, é o sangue de Jesus Cristo, aquele que nos purifica dos nossos pecados. Tire o primeiro para estabelecer o quê? O segundo. Velha aliança e nova aliança, com base no sangue de Jesus Cristo. Verso 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. No santuário da terra, os animaizinhos morriam diariamente, vários deles. Mas no santuário celestial, o sacrifício é um só. Jesus morreu uma só vez. Por isso diz aqui Hebreus 10, verso 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação, pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, feito uma vez. Aleluia! E verso 11. E assim, todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo, muitas vezes, os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Ou seja, o animal em si não poderia tirar os pecados de nenhum pecador. Tudo era uma profecia daquilo que Jesus Cristo faria. E aqui diz o verso 12, mas este havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados. Jesus ofereceu um único sacrifício pelos pecados. Está sentado para sempre à destra de Deus. Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo ressuscitou, subiu ao céu e se assentou à direita de Deus no santuário celestial. Queridos, os sacrifícios de animais no Antigo Testamento eram o meio divinamente ordenado para livrar o pecador do pecado e da culpa. Eles mudavam o status do pecador de culpado e digno de morte para ser um pecador perdoado e restabelecido no relacionamento de aliança entre Deus e o homem. Mas os sacrifícios de animais também eram proféticos por natureza. Nenhum animal era um substituto adequado para expiar o pecado e a culpa da humanidade. O autor de Hebreus, que eu creio que era Paulo, afirmou isso em sua própria linguagem. Paulo disse: é impossível que o sangue de touros e de bodes remova os pecados. Hebreus 10, 4.
Portanto, o sacrifício de um animal deveria ser uma ardente perspectiva da vinda do divino, humano, servo de Deus, que morreria como substituto pelos pecados do mundo. Por meio deste processo, o pecador era perdoado e aceito pelo Senhor, e o fundamento da relação de aliança era restabelecido. Jesus Cristo veio para resgatar, para reconciliar o pecador com Deus. Tinha que existir um mediador, e Jesus Cristo é o nosso mediador. Não existe mais este abismo entre Deus e o homem, porque Jesus Cristo preencheu este abismo. Através de Jesus Cristo, você e eu somos reconciliados com Deus. Queridos, a lei de Deus foi transgredida, a lei de Deus continua sendo transgredida, mas você pode ser perdoado. Você pode confessar os pecados. E através da mediação de Jesus Cristo, nosso sacerdote, ele nos perdoa. Quando Jesus Cristo nos perdoa, Deus o Pai olha para você e para mim como se nunca tivéssemos pecado. Aleluia! Esta é a graça divina provida através do sangue de Jesus. Na parte de